Olá, Medcovers, tudo bem? Eu sou Afonso, professor de Urologia. A gente vai para mais uma aula do nosso bloco de Urologia Geral. Esse bloco que reúne aí principalmente disfunções miccionais, mas outros temas importantes aí que não se encaixaram nos outros blocos. Então aqui a gente vai falar um pouquinho de transplante renal, capítulo à parte da urologia, mas que é muito importante tanto na prática da medicina, obviamente, como também nos concursos. Vocês vão ver que algumas questões acabam cobrando alguns assuntos mais importantes aqui dentro desse tema. Vamos lá, falar um pouquinho de transplante no Brasil. Então, quando a gente avalia dados, é sempre importante a gente ter um senso crítico. Então, quando a gente olha em número de transplantes absolutos, o Brasil acaba figurando. Esse daqui é um número de 2017, mas figurava como o segundo maior do mundo em transplantes renais, quando a gente fala de números absolutos. Então, o transplante renal no Brasil é uma maravilha, é algo já muito sólido, sim, mas que ainda precisa melhorar. Quando a gente olha outros números como esse também de 2017, aqui a gente está vendo o número de transplantes por tipo de doador, pensando em por milhões de habitantes, ou seja, a gente tem uma população muito grande, apesar da gente ter um número absoluto de transplantes muito grande, a gente precisa melhorar, a gente ainda não tem um número de doadores suficientes e toda a logística aí da parte de doação ainda muito bem otimizada para a gente aumentar esses números aí quando a gente está falando de porcentagem por milhões de habitantes, então a gente acaba caindo muito no ranking. Isso mostra para a gente o gap aí onde a gente pode melhorar. Quando a gente vai falar de transplante, a gente sempre tem que lembrar que o transplante a gente está comparando ele com a diálise. Então, para o paciente que está em diálise, os estudos mostraram que para esse paciente, quando submetido ao transplante, quando bem indicado, isso acaba melhorando aí o tempo de sobrevida desse paciente, por isso que acaba sendo uma terapêutica preferível à diálise para aqueles pacientes que tenham indicação, que não tenham nada contra de contraindicação pensando em uma abordagem cirúrgica de grande porte. Então, quando a gente está falando do transplante, parece sempre uma maravilha, parece que você está realmente curando esse paciente, mas na verdade você está trocando uma doença pela outra. Então, obviamente, vai melhorar o tempo de sobrevida desse paciente, mas esse paciente tem que estar ciente que ele está trocando uma doença, trocando a doença renal crônica dialítica por um transplante. Ele vai ter que cuidar muito bem desse enxerto, ele vai ficar imunossupresso, ele vai ter todas aí os malefícios aí de um paciente imunossuprimido, então isso também acaba trazendo outras morbidades para esse paciente, isso precisa ser levado em conta também. Quando a gente está falando de transplante também, a gente tem uma diferença aí entre o doador cadáver e o doador intervivos. Obviamente a gente vai preferir a doação intervivos, mas é menos disponível, é mais difícil, por isso que a gente acaba utilizando também a doação, o transplante de doador cadáver. Lembrando que a gente tem o conceito aí da isquemia quente e isquemia fria. Esse é um dos motivos que justifica o fato do doador vivo ser um doador melhor, então ele vai ter aí uma isquemia fria muito menor. Lembrar que a isquemia quente é quando a gente clampeia a aorta do paciente, ou seja, até perfundir aí com a solução fria durante a captação desse rim, e aí o tempo de isquemia fria vai desde da perfusão com a solução fria até o desclampeamento desse rim já no receptor. Então, quando a gente tem um doador cadáver, esse tempo de isquemia fria acaba sendo um tempo bastante prolongado, até todo o trâmite aí desse rim ser aceito por um doador, esse rim ser transportado até o hospital onde vai ser feita aí o transplante renal. Então, isso acaba aumentando muito o tempo de isquemia fria. Quando a gente está falando de um doador intervivos, a cirurgia da doação renal está ocorrendo em uma sala, na sala do lado já está iniciando o transplante renal pro receptor. Então, o tempo de isquemia fria é realmente esse tempo de transitar o rim de uma sala para outra, ele ser manejado ali no backtable, que a gente vai ver já já, e ele ser então transplantado para o paciente receptor. Quando a gente fala do transplante, a gente tem que pensar inicialmente nas contraindicações para o receptor. Se parece ser realmente algo melhor do que a diálise, a gente vai fazer isso para todo mundo? Não. Alguns pacientes, infelizmente, eles acabam tendo algumas contraindicações. Então, se o paciente tem alguma neoplasia maligna, ele precisa tratar essa neoplasia antes. Via de regra, a maioria das neoplasias acaba se encaixando nisso. A gente, urologista, acaba lidando com algumas neoplasias um pouco mais indolentes, como, por exemplo, algumas neoplasias de próstata de baixo risco podem ser manejadas após o transplante, mas via de regra, como uma regra inclusive para as questões, se o paciente tiver uma neoplasia maligna, esse
paciente ele precisa tratar primeiro o câncer para depois pensar no transplante. Se tiver uma infecção não controlada, ou seja, o paciente está internado por alguma sepse, ele tem uma infecção de pele, alguma infecção pulmonar importante, esse paciente ele não pode ser transplantado. Lembrar que esse paciente ele vai passar por uma imunossupressão muito importante, então a gente precisa primeiro controlar qualquer foco infeccioso antes de transplantar. Além disso, doença psiquiátrica grave, então o paciente ele vai ter que ter um cuidado com a saúde muito grande. Lembrar que é um paciente já dialítico, muitas vezes esse paciente já tem uma assiduidade ao médico, ele já tem um controle das comorbidades muito bom, mas lembrar que se ele não tomar realmente as doenças, não tomar realmente as medicações ali para fazer a imunossupressão para esse enxerto, muitas vezes ele pode perder esse enxerto. Então, se o paciente não tiver com essa parte psiquiátrica bem controlada, obviamente isso também vai ser uma contraindicação. Se o paciente tiver uma expectativa de vida reduzida ou um alto risco cirúrgico, a gente também não vai impor ele a um procedimento de grande porte, aí, com grande risco de morbidade perioperatória. Então, a gente acaba também evitando, esse paciente acaba se mantendo na diálise pelo restante aí da expectativa de vida dele. A gente também tem algumas contraindicações ao doador. Então, se o doador também tiver em um quadro de sepse importante, então ele também não pode doar esse rim, seja um doador cadáver ou um doador vivo. Se esse paciente tiver uma sorologia positiva para HIV, HTLV, ele também sai da lista de doação. Se esse paciente tiver alguma neoplasia, cetoneoplasia do sistema nervoso central ou câncer de pele pouco agressivo, ele continua listado, mas se não, ele também é retirado aí da doação renal. Se ele tiver uma tuberculose ativa, uma tuberculose manifesta, ou alguma infecção grave, como isso acaba entrando também em todo o quadro de sepse, esse paciente também está retirado aí da lista de doação. Aqui a gente está vendo uma questão da USP de 2024, uma questão bem recente para a gente falar de mais um assunto, que é a priorização para o transplante renal. Então, um homem de 15 anos, ele nasceu com mielomeningocele na região lombar, ele evoluiu com uma bexiga neurogênica e uma insuficiência renal crônica por conta dessa bexiga neurogênica. Ele foi submetido à ampliação vesical com ilho há 3 semanas com boa evolução. Ele está em hemodiálise há 5 anos por fístula arteriovenosa no membro superior esquerdo. Ou seja, pensando na diálise, ele está muito bem controlado. Pacientes que dialisam por fístula e não por catéter, eles têm aí um tempo de diálise esperado aí muito grande. Eles ficam muito bem por um tempo prolongado na diálise enquanto essa fístula estiver funcionante. Ele não tem candidato para doação renal na família e pergunta qual que é a recomendação que se aplica a esse caso. Então, vamos falar um pouquinho aí de critérios para priorização para o transplante renal, ou seja, se o paciente estiver em diálise, tiver uma falência de acesso, não estiver conseguindo mais nenhum catéter, tiver trombose de vários acessos venosos, esse paciente não tem mais fístula, esse paciente está caminhando para uma falência de acesso, muitas vezes o dreno transparieto hepático é uma das últimas alternativas que a gente tem antes desse paciente não conseguir mais dialisar, ele está caminhando aí para uma gravidade na diálise. Esse paciente ele é priorizado ali na fila do transplante, ele é puxado ali para uma posição mais próxima e rapidamente ele consegue aí o seu órgão para poder sair dessa situação de risco. Se o paciente está em uma situação pós-transplante, ou seja, ele é um doador, ele doou o rim em um transplante prévio e evoluiu com uma doença renal crônica e hoje ele é dialítico, ele precisa do transplante, ele também é priorizado. Então, se esse paciente ele doa o órgão ou se ele já transplantou, se ele transplantou, por exemplo, o fígado, é um pós-transplante hepático, um pós-transplante cardíaco, muitas medicações depois do transplante cardíaco acabam levando a um prejuízo da função renal, acabam levando inclusive a diálise. Esse paciente ele pode precisar de um rim e aí ele vai ser priorizado também. E, por fim, o que foi o tema dessa questão que a gente acabou de falar, o paciente ampliado, o paciente que teve uma ampliação vesical também é priorizado na fila do transplante, por isso que a resposta correta aqui é a letra B. O paciente ele deverá ser listado com prioridade para o transplante, mesmo tendo aí um bom acesso para diálise, ele é priorizado por conta da ampliação vesical. Quando que a gente vai fazer a nefrectomia do rim nativo? Então, como a gente vai mostrar logo mais a técnica do transplante, a gente acaba colocando o enxerto na fossa ilíaca. Então, a gente não coloca na posição habitual do rim nativo, que é na região lombar, ali na região retroperitoneal, onde ficam os rins, e muitas vezes a gente acaba transplantando sem precisar mexer. Inclusive, isso é a regra, a maioria das vezes a gente não precisa nem mexer no rim nativo,
a gente faz o transplante na fossa ilíaca, isso acaba trazendo menos morbidade para o paciente, a gente não precisa retirar o rim nativo, é um procedimento a menos. No entanto, em alguns casos a gente precisa fazer essa retirada do rim nativo, principalmente quando ele está trazendo algum prejuízo para o paciente. Se é um rim nativo que traz episódio de hematúria ou infecção de recorrência, como a gente já falou em outras aulas, paciente com rim policístico que infecta, que sangra, paciente que tem uma hipertensão por conta desse rim atrófico, esse rim nativo, a gente muitas vezes faz também a nefrectomia antes do transplante. Se esse paciente tem uma suspeita de neoplasia no rim nativo, lembrar que a gente precisa primeiramente tratar a neoplasia, então a gente faz a nefrectomia antes do transplante, ou então, principalmente nos casos de rim policístico, que são rins muito grandes, eles podem chegar a ocupar até a fossa ilíaca. Então, para esses casos, muitas vezes a gente precisa retirar o rim nativo para aí sim conseguir colocar o enxerto na fossa ilíaca. Quando a gente está falando de doador cadáver, a gente tem os critérios para doação. Os critérios padrão que eram utilizados até pouco tempo eram pacientes que tinham menos do que 50 anos e que tinham sido submetidos a um episódio de morte cerebral. No entanto, isso restringia muito os pacientes que eram aptos à doação, e com o tempo, o aumento da expectativa de vida, muitos pacientes que faleciam após os 50 anos ainda tinham rins funcionantes, rins muito bons para doação, que acabam não sendo listados, aí, não sendo aptos à doação. Por conta disso, foram criados os critérios expandidos. Os critérios expandidos permitem a doação de pacientes aí entre 60 e 75 anos, também, obviamente, após morte cerebral, esses pacientes eles estão aptos à doação. Se forem pacientes menores do que 60 anos, entre 50 e 60, eles podem ter até 2 fatores, como AVC prévio, hipertensão ou creatina maior do que 1,5. No entanto, se forem pacientes entre 60 e 75 anos, aí sim eles não podem ter mais do que 2 fatores desses, que senão aí sim eles são retirados da doação. No entanto, então isso foi ampliado aí até 75 anos, muitos outros pacientes aí foram aptos à doação, isso conseguiu aumentar a oferta de rins doados aí para aumentar o número total de transplantes. Vou falar um pouquinho da parte cirúrgica do transplante. Quando a gente está falando da captação renal em um doador cadáver, o que a gente faz é a canulação da aorta aí desse paciente e a gente faz a troca aí, tanto retira a volemia, que é onde esse paciente realmente ele vai a óbito, a parada cardíaca, e aí então a gente infunde a solução de preservação, a gente introduz aí por essa canulação da aorta, isso acaba perfundindo os 2 rins que então são retirados em bloco desse paciente. A gente acaba retirando com os grandes vasos e o ureter o mais distal possível. A gente tenta aí um segmento longo de ureter para caso seja necessário em reconstruções mais complexas no receptor, a gente tem um trajeto maior de ureter. Com isso a gente acaba retirando também a cava e a aorta junto com o bloco dos 2 rins desse paciente. A gente então separa os rins, isso já fora do paciente, e acaba incisando aqui os grandes vasos, e esse paciente, quando é o rim direito, ele acaba levando junto o PET da veia cava, que a gente chama, que é esse alongamento com a veia cava, por conta do comprimento aqui da veia renal direita, que é menor do que a veia renal esquerda, e muitas vezes a gente acaba necessitando desse adicional da veia cava no receptor para poder fazer o implante desse rim. E aí os 2 rins acabam levando também, cada um, o seu pedaço de aorta também, se for necessário, para a gente realizar o implante com o PET aqui da aorta, ou seja, a gente não faz a anastomose diretamente da artéria renal desse rim doado com a artéria do receptor. Então a gente anastomosa aí sim a aorta desse rim doado, porque o risco de estenose arterial vai ser menor quando a gente faz a utilização desse PET. Depois de captado esse rim, ele tem que ter um destino. Então, quando a gente está falando de uma doação de um rim, de um doador vivo, obviamente a escolha do paciente acaba entrando aqui nesse critério para a doação, mas no doador cadáver a gente vai utilizar as compatibilidades. Então, é levado em consideração a compatibilidade ABO, mas a principal, quando a gente está falando de compatibilidade em transplante renal, é a tipagem HLA. Então a gente acaba fazendo essa pesquisa, esse paciente passa aí então por um crossmatch com a lista dos receptores, e esse rim acaba sendo destinado para um receptor e transportado até o hospital onde vai ser realizado o transplante.
Já na sala cirúrgica, antes de ser realizado o transplante renal, a gente faz o chamado backtable, que é o preparo desse rim que foi captado ainda com muita gordura perirenal, com os vasos ainda não bem delimitados, não bem preparados para o transplante. A gente acaba fazendo o preparo desse rim para o transplante. Então aqui a gente tem um rim direito que foi doado e a gente já percebe nesse backtable uma das importâncias da gente fazer essa avaliação antes do transplante, esse preparo do rim. Aqui a gente vê que esse rim tem duas artérias nativas. Essas duas artérias renais elas estão conectadas no mesmo patch de aorta, ou seja, isso daqui traz menos complicações para a cirurgia, a gente vai conseguir implantar esse rim com apenas uma anastomose, a gente faz direto a anastomose aqui desse patch de aorta na ilíaca externa do paciente, do receptor. E a gente vê a veia renal desse paciente também com o patch de veia cava, a gente vai conseguir alongar essa veia para ela ter um comprimento semelhante aqui ao comprimento arterial, para a gente não ter essa dificuldade aqui durante o transplante. Aqui uma questão da USP de 2021 fala de um paciente de 55 anos, sexo masculino, com doença renal crônica dialítica por glomerulopatia hipertensiva. Ele faz diálise peritoneal todas as noites, tem uma diurese residual ainda de 300 ml por dia. Ele foi convocado para o transplante, doador falecido, com tempo de isquemia fria de 21 horas no momento. Os dados do doador, então, era um paciente do sexo feminino, 44 anos, teve um óbito por TCE, um FAF, e no momento da avaliação do rim para o transplante, ou seja, no backtable, encontra-se um nódulo sólido de 2 centímetros no polo superior desse rim doado. E agora, o que você vai fazer? Se a gente tem um nódulo sólido, pequeno, bem circunscrito no polo superior, a gente vai utilizar esse rim ainda. Então, os guidelines determinam aí que a gente pode fazer a nefrectomia polar, a ressecção dessa lesão, e a gente pode continuar então com o transplante. A alternativa C é a correta. Dando continuidade então agora à parte cirúrgica, efetivamente ao transplante, ao implante desse enxerto. Então aqui a gente tem a situação do transplante, a gente vai fazer uma incisão, que é uma incisão famosa, muitas vezes cobrada, que a gente chama de incisão de Gibson, uma incisão que a gente chama em taco de hockey, que é um J que a gente realiza aqui desde próximo da crista ilíaca até a região do pubis, incisando todas as partes, subcutâneo, indo até a aponeurose, a gente entra paramediano aí ao reto, entra numa região pararetal para tentar atingir o espaço pré-peritoneal, ou seja, a gente não realiza a abertura do peritônio. A gente afasta o peritônio de um modo medial e superior, como mostra aqui a imagem, então aqui a gente tem o peritônio rebatido e a gente acessa então os vasos ilíacos externos do paciente com essa incisão. A gente deixa bem exposto, faz a dissecção aqui da artéria ilíaca externa e da veia ilíaca externa, e então a gente traz o rim para o implante. Então a gente vai colocar, vai fazer a anastomose então da artéria renal ou do PET da aorta do rim doado com a artéria ilíaca externa desse paciente. E a mesma coisa da veia, então a gente vai fazer a anastomose da veia renal com ou sem o PET da veia cava na veia ilíaca externa do receptor. Lembrar que a ordem da anastomose, a gente faz primeiro a anastomose da veia e depois a anastomose da artéria, aí então a gente desclampeia esse rim depois de finalizar essas duas anastomoses. Lembrar que o lado do implante, à esquerda ou à direita, não é algo mandatório, então você pode escolher a depender da lateralidade do rim doado, então alguns cirurgiões preferem colocar, quando é um rim doado esquerdo, colocar na fossa ilíaca esquerda, outros cirurgiões já preferem lados contralaterais, então isso não é bem estabelecido, você pode colocar em qualquer lado. Obviamente você vai preferir cirurgicamente um lado um pouco mais fácil, o paciente já tem uma cirurgia prévia do lado direito ou uma cirurgia prévia do lado esquerdo, você tenta fugir desse lado já manipulado e coloca no lado virgem aí de tratamento. Depois de fazer as duas anastomoses vasculares, a anastomose venosa e arterial, aí sim a gente faz o implante do ureter na bexiga, a gente faz uma dissecção dessa bexiga, a gente faz a abertura da bexiga e o implante. Geralmente a gente utiliza a técnica de gregoire modificado com a abertura da mucosa. A gente faz a anastomose do ureter do rim doado na mucosa vesical do receptor. Então a gente faz o túnel submucoso, tentando criar uma válvula anti-refluxo para esse rim transplantado.
Um parênteses aqui para a gente falar um pouquinho do transplante pediátrico. Então, no transplante pediátrico, muitas vezes a gente acaba utilizando o conceito do transplante pré-emptivo, são aqueles pacientes que ainda não entraram na diálise, você tenta evitar toda a morbidade da diálise realizando um transplante antes do paciente ser encaminhado à diálise. Nem sempre isso é possível, muitas vezes a gente realiza também o transplante pediátrico em pacientes já dialisando. Geralmente a gente dá preferência aí pelo lado direito, por conta da gente conseguir expandir nossa dissecção. Caso as veias ilíacas desse paciente sejam muito pequenas, a gente ter que implantar esse rim diretamente na veia cava, para a gente ter esse acesso mais fácil à cava pelo lado direito, geralmente a gente utiliza o lado direito como preferencial para o transplante pediátrico. Se esse paciente tiver qualquer malformação urinária, a gente tem que atentar para isso e corrigir essas malformações antes, seria o ideal para a gente ter um leito para receber esse transplante, um leito mais adequado. E a gente utiliza aí como cortes, geralmente para o tamanho, para o peso desse paciente, 10 quilos e 65 centímetros. Se o paciente for menor do que isso, geralmente o transplante ele é contraindicado. Complicações, então, do transplante como um todo, as principais são essas que eu listei aqui para vocês. Então, trombose vascular, seja trombose de artéria, seja trombose de veia, a gente vai ver uma questão logo mais que vai diferenciar melhor a trombose arterial da trombose venosa. A disfunção primária do enxerto, aí, que geralmente quem vai cuidar dela no pós-operatório vai ser o nefrologista. Sangramento, então esse paciente pode ter um sangramento cirúrgico, então pode ter um hematoma perirenal, um sangramento da anastomose, inclusive precisando de procedimentos por conta desse sangramento, algumas embolizações, então isso pode ser necessário. Função retardada do enxerto e estenose da artéria, isso já a longo prazo, ter uma estenose ali da anastomose arterial e precisar inclusive de uma angioplastia aí no segmento desse paciente. Aqui uma das complicações mais comuns, uma das complicações mais cobradas nas questões de urologia são as fístulas urinárias. Então, uma complicação que os estudos mostram presente em quase 10% aí dos transplantes, você pode ter algum grau de fístula urinária. Geralmente secundária é uma isquemia do ureter, uma isquemia ali da anastomose do ureter na bexiga, ou então uma isquemia de um ureter muito dissecado durante a captação, um ureter desvascularizado. Isso tende a trazer aí maiores casos de fístula urinária. Quando a gente faz o transplante, se a gente deixar um dreno, a gente consegue fazer a aferição de creatinina e potássio do dreno. Se a gente tiver uma suspeita de fístula urinária, o dreno vai começar a drenar uma quantidade grande de um líquido citrino, seroso ali, semelhante à urina. Se a gente quiser a confirmação, a gente faz a dosagem de creatinina e potássio. O tratamento desse paciente, a gente deixa ele sondado e faz a passagem aí de duplo J ou de nefrostomia. A maioria dos transplantes hoje em dia a gente já deixa o paciente com duplo J, justamente tentando reduzir aí o número de fístulas urinárias. E aí a prevenção, então, como os estudos mostraram, o uso do duplo J no transplante, preservar a gordura periureteral, justamente tentando evitar essa isquemia do ureter e principalmente também se atentar para as artérias supranumerárias, principalmente se você tiver artéria polar inferior, que geralmente essas artérias são muito responsáveis pela irrigação do ureter proximal. Aqui só uma parte de legislação do transplante, como que a legislação cursa aí sobre o transplante intervivos. Então ela fala aí que a disposição gratuita de tecidos, órgãos e parte do corpo humano em vida é permitida. A pessoa que é juridicamente capaz, então é uma das necessidades para o transplante intervivos para fins terapêuticos ou para transplantes apenas, para o cônjuge ou consanguíneo de até quarto grau. Qualquer coisa que fuja isso acaba entrando numa parte de judicialização desse transplante, e aí a pessoa que tenha sido submetida a uma rigorosa investigação clínica, laboratorial e de imagem para excluir todas aquelas contraindicações que a gente comentou antes. E aqui outras contraindicações, então, exclusivas aí do transplante intervivos. Lembrar que a coação ou comércio de órgãos, obviamente, é algo que não é permitido e algo que, em alguns casos, inclusive, é bem suspeito e acaba sendo uma das contraindicações em alguns casos de transplante. Pacientes doadores menores de 18 anos, pacientes com diabetes ou IMC maior do que 35, pensando no paciente necessitar realmente de toda a sua reserva renal e que se ele doar ele pode caminhar rapidamente para a diálise. A mesma coisa para o paciente que tenha proteinúria nos exames clínicos, ele também não pode doar. E pacientes com outras comorbidades, como hipertensão descontrolada, doença cardiovascular ou DPOC, esses pacientes também não é indicada a doação no transplante intervivos.
Aqui uma questão bem recente, caiu na USP Ribeirão de 2024, um homem de 50 anos com insuficiência renal crônica associada a diabetes, anúrico com hipertensão arterial e dislipidemia, que foi submetido a um transplante renal com doador vivo. O tempo de isquemia quente foi de 10 minutos, isquemia fria de 35 minutos. Então, realmente, como eu falei, isquemia fria no transplante intervivos é algo muito menor do que comparado aí ao transplante de cadáver. Apresenta diurese pelo rim transplantado quando no 4º dia pós-operatório ocorreu uma queda acentuada e súbita aí do volume urinário, hematúria e uma dor de baixa intensidade na região do enxerto, sem aumento das dimensões do rim e sem febre. Ele pede qual que é a nossa principal provável hipótese diagnóstica. Trombose arterial, como eu falei, a gente vai diferenciar aqui o quadro da trombose arterial da trombose venosa. Então, quando a gente tem essa redução bem acentuada do débito urinário logo no pós-operatório recente, a gente geralmente pensa em quadros de trombose vascular. A gente acaba pensando na trombose venosa quando o paciente tem um quadro clínico mais exacerbado, ou seja, quando ele tem uma dor muito aumentada e um aumento ali do rim, uma turgidez do rim, um aumento ali na fossa ilíaca. Então isso a gente não vê na trombose arterial, que é esse caso. Geralmente é uma dor muito menos intensa, geralmente uma dor relacionada realmente à isquemia e não à ingurgitação do rim pelo represamento ali do sangue, quando a gente trombosa só a veia. Então aqui a gente tem a nossa principal hipótese, realmente a letra C, trombose arterial. Aqui outra questão da USP de 2021, um paciente que foi submetido ao transplante renal e no 7º pós-operatório ele apresenta um débito pelo dreno cirúrgico de 150 ml e uma diurese pela sonda de 300, mantendo ainda a necessidade de hemodiálise. No ultrassom que a gente vê um enxerto localizado na fossa direita, sem anormalidades e dilatação do trato urinário, sem dilatação, com fluxo sanguíneo preservado e um índice renilíaco de 1,2, ou seja, até então a parte de irrigação desse rim completamente normal. Ele tem uma presença de uma discreta coleção pele-enxerto não mensurável. Qual que é o melhor exame a ser solicitado para a investigação de suspeita de fístula urinária? Então, como eu falei, se você tem um dreno, você tem um líquido saindo pelo dreno, o melhor exame é você dosar aí a creatinina e o potássio no débito desse dreno. No caso da questão, ele fala só da creatinina, mas está correto. Alternativa é a letra A. Bom, essa foi nossa aula de transplante, espero que você tenha gostado. Tomar um cafezinho e vamos para a próxima.